Polícia Rodoviária Federal fecha a casa que funcionava como oficina de desmanche de veículos. E você vai ver ainda. Hoje é dia de conscientização contra o trabalho infantil e teve atividade para as crianças em Cidade Ocidental. 2 moradores de Santo Antônio do Descoberto foram presos com dinheiro e celulares. E no Dia dos Namorados, a história de um casamento que demorou 50 anos para acontecer é agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 4 homens e apreendeu 3 motos. A suspeita é que na casa onde elas foram apreendidas funcionava uma oficina de desmanche de motos. Durante uma fiscalização de rotina na BR-040, a Polícia Rodoviária Federal abordou um motociclista que tentou fugir da blitz. Houve perseguição e ele foi pego. A polícia constatou que o licenciamento estava vencido, o rapaz não era habilitado e a moto havia sido roubada em Santa Maria, no Distrito Federal. Na casa do suspeito, a polícia encontrou outras 2 motos que estavam com indícios de adulteração. 3 homens que estavam na casa foram presos. Um deles usava a tornozeleira eletrônica. No local foram encontrados ainda celulares e balança de precisão. A suspeita da polícia é que na casa funcionava uma oficina de desmanche de motos. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. E o número de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil aumentou 4,5%, segundo o estudo publicado pelo Fórum Nacional de Prevenção à Erradicação do Trabalho Infantil. São 143.540 casos de trabalho de pessoas com idade entre 5 e 17 anos, um número muito maior em relação a 2013. Em Cidade Ocidental, para conscientizar as crianças e pais, foram realizadas atividades culturais. Uma aula de diversão. São brinquedos construídos pela minha vovó. Nenhum funciona a pilha, nenhum funciona a flexão e muito menos tem que controle remoto. Quem comandou o espetáculo foi o palhaço Siriguela, que com toda a simpatia conseguiu prender a atenção de dezenas de crianças de 6 a 9 anos do ensino fundamental. E ele deixou seu recado. Você tem que estudar, ter boas notas no boletim, e aí eu posso até te ensinar algumas artes, sabe? Brincar, estudar e se divertir muito. Essa é a ideia do projeto que no Dia Nacional contra o Trabalho Infantil vem mostrar para essas crianças que elas podem se divertir da maneira mais tradicional, sem esses aparelhinhos aqui. A criança hoje vive que no celular, na internet, hoje não. É ao vivo assistindo, né, esse teatro aqui. A ideia é conscientizar que lugar de criança é na escola e também brincando. Aproveitar essa fase da vida que não volta. E pelo jeito, eles entenderam a mensagem. Não pode trabalhar até quando estudar e fazer a faculdade. Criança não trabalha, criança dá trabalho. O Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil foi estabelecido em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho. O objetivo da data é chamar a atenção da sociedade e de governos para a prática da exploração do trabalho infantil. Intervalo comercial, veja a seguir. Polícia registra aumento de furtos de botijão de gás em Águas Lindas. E ainda, a polícia prendeu uma dupla de Santo Antônio do Descoberto com celulares e dinheiro. Agora 7h26. J2 volta já. Estamos de volta e olha só essa história. Em Águas Lindas, a polícia está registrando um crescimento no número de furtos de botijão de gás. 2 menores foram apreendidos e eles disseram que estão fazendo isso para consumo próprio, porque está faltando gás de cozinha na cidade. A repórter Luma Soares explica melhor essa história para a gente. Os adolescentes de 16 anos foram apreendidos no Jardim Barragem 6, aqui em Águas Lindas. Eles foram trazidos aqui para a delegacia, onde assinaram um boletim circunstanciado de ocorrência e foram liberados. Segundo a polícia, o botijão de gás que foi encontrado com eles tinha acabado de ser furtado em uma casa lá do bairro.
A polícia também está investigando outros casos bem parecidos. Além de casas, os criminosos também estão furtando botijões de gás em distribuidoras aqui da cidade, já que em muitas revendedoras o gás está em falta. Vamos ouvir agora o que o delegado disse. Eles e outras pessoas, outros coautores, estariam furtando esses botijões para repassá-los a terceiros, para que esses botijões fossem vendidos ao público com um valor mais elevado. E continua internado o homem que foi esfaqueado pela mulher ontem à noite em Cidade Ocidental. O crime aconteceu depois que o casal teve uma briga. A mulher acabou presa com 20 quilos de maconha. De acordo com a polícia, a mulher tentou matar o marido a facadas depois de uma discussão em casa. Ela adiantou que foi um desentendimento que tiveram, né? Não quis aprofundar qual seria a motivação, mas foi uma briga de casal e ela decidiu tentar matar o marido. A autora do crime é Daniele Rodrigues da Silva. De acordo com a polícia, ela foi encontrada na casa de uma amiga dela, Ana Cláudia Marins de Aquino, que já era investigada pela polícia por tráfico de drogas. As duas foram presas e no local foram apreendidos mais de 20 quilos de maconha, pequenas quantidades de crack e cocaína, 2 balanças de precisão, armas e cerca de R$2.000 em dinheiro. Na verdade, o homicídio pode ser de 12 a 30, 12 a 30 anos, se o homicídio se consumar. E o tráfico de drogas, somando isso aí, o tráfico de drogas, mais os demais crimes que estão conexos, a Leidiane pode pegar aí mais de 30 anos de reclusão. E 2 homens moradores de Santo Antônio do Descoberto foram presos em Ceilândia. Com eles, a polícia apreendeu R$10.000 e celulares roubados em Londrina, no Paraná. Todos esses celulares foram encontrados numa casa na QNN 21 de Ceilândia Norte. 86 aparelhos novos, avaliados em R$240.000. Eles tinham sido entregues a um receptador que sumiu com a chegada da polícia. Chegou uma senhora que diz ser a ex-esposa desse receptador, onde ela franqueou nossa entrada, nós entrevistamos, ela disse que não sabia dessa mercadoria. Esse rapaz aí, segundo informações, ele recebia esse material para repassar para outra cidade, não no DF, no entorno do Distrito Federal ou até São Paulo, Rio de Janeiro. Os policiais só apreenderam celulares depois de uma abordagem a esse carro na BR-060, perto do restaurante comunitário de Samambaia. Os militares estavam em outra ocorrência de roubo de veículo. Os policiais mandaram os 2 rapazes descer do carro e encontraram R$10.300 em dinheiro, bem ali no porta-luvas. De acordo com a PM, eles contaram que essa quantia foi paga pelo receptador. Era uma parte do pagamento pelos celulares que foram furtados em Londrina, no Paraná. Lucas Rodrigues e Gabriel Elmer, ambos com 19 anos, foram presos. Eles são moradores de Santo Antônio do Descoberto. Minutos antes da prisão, os 2 gastaram outros R$3.000 na compra de roupas de grife num shopping do Guará. Dinheiro também da venda dos celulares. A polícia diz que o carro, apreendido durante a abordagem, não tem registro de roubo. É de um dos suspeitos. Em depoimento, a dupla contou que os aparelhos foram transportados num ônibus de Londrina para cá. Agora a Polícia Civil vai investigar se existem mais pessoas envolvidas no crime para saber se eles fazem parte de uma organização criminosa. E essa operação foi conjunta entre a Rotan do DF e de Goiás. Em instantes, a gente mostra que está faltando passarelas em algumas regiões do entorno. E ainda o Dia dos Namorados e a história de um casal que só se casou no religioso depois de 50 anos. Agora 7h33, fique com a gente. Agora a gente mostra a situação de moradores lá de Planaltina. Quem precisa atravessar a rodovia BR-020 do lado goiano para o lado do DF, não encontra passarelas. É como colocar a vida em risco todos os dias. É assim para Josiane, que precisa atravessar a BR-020 para pegar o ônibus para o trabalho. É muito arriscado. Tem horário de pico aqui mesmo que é horrível para passar. Às vezes a gente tem que dar com a mão para eles parar, eles param e a gente atravessa. E essa tem sido a realidade de muitos moradores da Estância 5, em Planaltina. O condomínio fica na margem da BR-020, sentido Formosa.
Mas para pegar o ônibus para o plano, o passageiro precisa atravessar a rodovia. Aqui nunca teve uma passarela e não tem nem previsão de que vai ter. A passarela é uma reivindicação antiga dos moradores da Estância 5. Ela não veio, mas para tentar diminuir o risco, foi instalado um redutor de velocidade, bem em frente ao condomínio. Ali, o motorista deve passar a 40 km por hora. Ajudou, mas não resolveu o problema. Depois que eles passam o pardal, eles aceleram, a gente tem que correr do mesmo jeito. E aqui, um pouquinho mais à frente da estância, fica o condomínio Nova Esperança. Aqui, a passarela chegou. Mesmo assim, ainda tem gente que insiste em atravessar pela BR. A Tereza assume que se arrisca, mas tem um argumento para isso. Diz que o perigo maior está lá em cima, na passarela. Tem assalto lá em cima, minha filha, é perigoso. É perigoso lá em cima. Tá tendo muito assalto? Tá, muito assalto aqui. Já a Gracilda diz que já ouviu várias histórias sobre assaltos na passarela, mas ainda prefere correr o risco a cruzar entre os carros. Eu não tenho coragem de passar aqui. O fluxo desse horário, principalmente, é muito grande. A Durvalina também prefere atravessar por lá, porque viu o irmão morrer atropelado tentando cruzar a BR em frente à estância. A gente fica mais atento quando acontece essas coisas com a gente tem que ficar mais atento, né? E depois de amanhã vai começar a Copa do Mundo da Rússia. É uma boa oportunidade para os brasileiros conhecerem mais esse país cheio de história. E para os poucos russos que moram em Goiânia, matar a saudade. A casa dessa família russo-brasileira em Goiânia é quase um museu. Com direito à imagem da Catedral de São Basílio, cartão postal da Rússia, quadro de São Petersburgo, uma das principais cidades do país. Raridades vindas da antiga União Soviética, como medalhas e roupas de guerra. O seu Neso foi para a então União Soviética em 1967. Ele fazia parte do movimento estudantil, lutou contra a ditadura militar e foi perseguido. Lá na União Soviética ele conheceu a dona Maria Evgenievna, acho que eu falei certo. E voltaram para o Brasil, né? Ele voltou para o Brasil já com ela, o casal, em 1975. E o Daniel veio na barriga da mãe. Isso mesmo. Eu acho muito interessante a Copa do Mundo acontecer lá, porque é uma maneira de o povo conhecer mais o que é a Rússia, sua cultura. Todas as vezes que tem Rússia e Brasil, eu torço para os dois. Quem será que leva essa, seu Nelson? Bem provável que seja o Brasil. Outra russa que mora por aqui é a Renata. Há 3 anos veio com o marido goiano que estudou medicina na Rússia. Ela mostra um dos símbolos do país, as matrioscas. Que significa a fertilidade da mulher, a saúde, que toda a família inteira tem amor. Se você vai querer me perguntar, eu vou torcer para o Brasil. Vai torcer para o Brasil? Vou. Eu não acho que os russos sabem jogar futebol. E eu nunca estava muito interessada no futebol. É que eu estou gostando mais e eu acho que a Rússia vai eliminar muito rápido. Por isso eu vou torcer para o Brasil. Vamos juntos, Brasil! E neste Dia dos Namorados, a gente vai te mostrar agora a história de um casal muito legal. Eles se conhecem há muitos anos, só que depois de 50 é que resolveram que era hora de realizar um sonho antigo. Dá só uma olhada. Uma história que começou a ser escrita em 1953, lá em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Seu Florir e Dona Celeste se conheceram na infância, eram vizinhos de porta. E de tanto trocarem olhares, um dia perceberam que estavam apaixonados. Sempre sonhava ter uma família também igual a ele, né? Eu falo para ele que eu achei ele engraçadinho. Eles namoraram, noivaram e casaram no civil em menos de 2 anos. O casal teve 6 filhos e precisou se mudar para Lusiânia, onde vive até hoje. Seu Florir está com 72 anos e Dona Celeste, 66. E apesar de já terem se passado mais de 50 anos, seu Florir e a Dona Celeste nunca se esqueceram daquele sonho de um dia se casarem na igreja, terem uma cerimônia de verdade. Esse ano os dois pararam para pensar e por que não tornar esse sonho realidade. Foi daí que eles mobilizaram a família inteira para organizar o casamento. Teve vestido de noiva, buquê, bolo, padrinhos e, claro, o sim mais esperado.
A emoção foi mesmo de esperar 50 anos, tu já imaginou? Foi de arrepiar o cabelo. Arrepiou o cabelo? Foi de arrepiar o cabelo. São histórias como essa que provam que para o amor não tem idade e nunca é tarde demais. Se o senhor tivesse que escolher novamente uma pessoa para casar, para constituir uma família, uma pessoa para namorar, escolheria novamente? Celeste Cardoso Reis. Não teria dúvida? Não tinha dúvida. 10 vezes foi preciso, era ela. E assim a gente encerra o J2 de hoje. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau.